Senhor, sejam bem-vindos a essa live para engrandecer o nome do Senhor. Estamos aqui para poder falar para você. Colocamos como título Jesus, o pão sem glúten. Você vai dizer assim, meu Deus, mas Jesus é o pão sem glúten? Vamos trazer para toda a modernidade, para tudo aquilo que a gente está vivenciando nos dias de hoje. E hoje as pessoas têm restrição a tantas coisas. Então, Jesus, ele é o pão da vida. É a fonte de eternidade e amor. Jesus é o pão da vida. E o pão da vida é aquele que te alimenta, que me alimenta. Então, ele é um pão que não vai te fazer mal, é um pão que não tem fermento. Ele é o pão que desceu dos céus. Então, eu digo para você, botei como título, Jesus, o pão sem glúten. E eu quero ler para você, que está em João 3, 31, João 6, 31 a 35, que diz assim, João 6, de 31 a 35, que diz assim, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhe a comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então Jesus, ele está falando dele mesmo, que não foi Moisés que deu que deu para vocês o maná, que o povo estava dizendo, porque meus pais comeram do pão que desceu do céu, o maná. Mas Jesus disse, não foi Moisés quem te deu o pão que desceu do céu, e sim meu Pai, Deus que te deu, que é o próprio Jesus, que é o pão que desceu do céu. Então, como hoje as pessoas têm restrição a tudo, inclusive ao nosso Senhor Jesus Cristo, tem muita gente que tem alergia ao Senhor, até em falar no nome do Senhor. Então, se todos estão alérgicos, eu sou uma pessoa que tem alergia a glúten, tem alergia à lactose, então, por que não dizer que Jesus é um pão sem glúten? Que você pode provar, você pode comer desse pão, que esse pão ele só tem a te fazer bem. É um pão que não tem fermento, é um pão que foi Deus que deu para dar a vida por mim e por você. Então ele diz, eu sou a vida, o pão que desceu dos céus. Jesus é o pão que desceu dos céus. Jesus não está falando de um alimento para matar a sua fome carnal, mas ele está falando dele, do próprio Cristo. E ele está dizendo que ele não é aquele pão que Moisés, no tempo que Moisés tirou o povo do deserto, aquele maná que caía do céu, mas ele caía que tinha que comer no mesmo dia, porque se não comesse, se guardasse para o dia seguinte, aquele maná estragava. Então aquilo era só para aquele dia. E Jesus não é só para aquele dia. Jesus é para a eternidade, é para a tua vida inteira. Desde antes de você nem sonhar em existir, Jesus já é na sua vida e na minha vida. Então, Jesus é o pão sem glúten. É aquele pão que você pode dizer assim para mim, não me dá Jesus não, é o pão que desceu do céu, porque eu tenho alergia a glúten e não quero Jesus. Mas eu quero dizer para você que Jesus é aquele que veio para te dar vida, não é aquele que tem química que veio para tirar a tua vida. Então, se você tem restrição a glúten ou a lactose, Jesus é o pão que te dá a vida. Ele te dá a vida. Mas tem gente comendo porcarias do mundo e se lambuzando. Tem muita gente rejeitando Jesus e comendo porcarias do mundo e se lambuzando. E querendo mais e mais e mais e se lambuzando todo.
porque são as coisas do mundo que atraem as pessoas. Mas eu ofereço a você nesse momento, aqui nessa live, um pão sem glúten. Um pão que você pode se sentar e dizer assim: eu vou comer desse pão, porque esse pão ele vai fazer bem para o meu organismo. Porque é um pão que não tem glúten, não tem lactose, você tem restrição, assim como eu, mas você não pode ter restrição a Jesus. Porque apesar dele ser o pão que desceu dos céus, Jesus é o pão que desceu do céu, mas é o pão que te dá vida, que te dá saúde, que te faz ser saudável, saudável em todo o estado. Porque até mesmo ele sendo o pão que alimenta o teu espírito, ele alimenta o teu corpo, porque ele sacia a tua fome. A palavra de Deus sacia a tua fome, porque ela te dá condições de você ser alguém para você poder correr atrás do seu prejuízo, para você poder ter condições de trabalhar, de te dar saúde. Então, essa é a causa de muitos estarem enfermos do corpo e do espírito, porque estão rejeitando o pão da vida para comer o pão com glúten. O pão com glúten, vamos colocar esse pão com glúten, esquece o pão que você come no dia a dia, mas vamos falar do pão que é Jesus, o pão sem glúten, e vamos falar do pão que apodrece, do pão que tem glúten, um pão que te faz mal, que é o próprio inimigo, é o próprio Satanás, que ele é um pão podre. E as pessoas estão comendo o pão podre todos os momentos da vida, porque elas não sentem mal com o pão podre, pelo contrário, elas estão se sentindo bem aparentemente, mas só que o pão podre está dando um bolor dentro dela, até o ponto que ela vai ver que o organismo, que tudo dela, a vida dela está estragada. Mas nesse momento, nessa live, nessa oportunidade, eu estou te oferecendo um pão sem glúten, sem lactose. Você que tem restrição, fuja de Satanás, porque Satanás é o pão com glúten, é aquele que quer te prejudicar, que quer minar a tua saúde, que quer acabar com a tua vida, que quer acabar verdadeiramente com a tua saúde. Então fuja do pão com glúten, do pão que tem lactose, e vem para o pão sem glúten, que é Jesus Cristo, o pão da vida. E diz mais, mas Jesus fala que ele é o pão da vida, sem nenhuma química, sem glúten e sem lactose. Nós estamos falando para as pessoas dos dias atuais. Ah, mas na Bíblia não está escrito glúten e lactose. Mas a Bíblia fala do fermento, fala do pão asno, do pão que não tem fermento. Que aquele pão que tem o fermento, aquele pão faz mal para a saúde. Agora Jesus é o pão sem fermento, é aquele pão que não te faz mal de maneira alguma. E trazendo para os dias de hoje, Satanás é aquele que tem muita gente comendo as coisas de Satanás nesse mundo e está trazendo enfermidade para o seu corpo, para a sua alma, está se acabando nessa vida e não tem restrição nenhuma, não tem alergia, não sente nada. Por quê? Não tem alergia, não sente nada. Porque estão dando brechas para o inimigo. E o nome de Jesus é o nome que precisa ser exaltado na sua vida. Porque Jesus é o pão da vida, é aquele pão sem glúten. Se você tem restrição ao alimento, não se mate comendo as porcarias que o inimigo te oferece. O inimigo tem oferecido e tem muita gente caindo nas armadilhas do inimigo. Então, que estão cheios de glúten, de lactose, venenosa, e para o seu organismo físico e espiritual. O pão que desceu do céu quer entrar no seu coração. O pão que desceu do céu, aquele que não tem glúten, Jesus Cristo. Não é aquele maná que desceu do céu, porque Jesus disse: eu não sou aquele que Moisés, quando vocês andavam com Moisés, que desceu do céu. Jesus não é o maná, que o maná vinha todos os dias, você comia naquele dia, naquele mesmo dia ele apodrecia. E tem muita gente comendo coisas podres,
comendo coisas podres oferecidas por Satanás. Mas Jesus é o pão da vida, aquele que não tem glúten e nem lactose. O pão que desceu do céu, que quer entrar no seu coração e tirar o veneno do pão cheio de glúten que Satanás te oferece. Eu quero orar por você, que você possa entender essa palavra e que o Senhor possa falar melhor no seu coração. Deus amado, Deus querido, Deus, Senhor, Tu és o pão da vida, Tu és aquele que sacia a nossa fome, que sacia a nossa sede. Deus amado, eu quero colocar essas pessoas diante do Senhor. Tem muita gente, Senhor, que está tendo alergia só em ouvir falar no Teu nome, no nome de Jesus. Tem pessoas que fogem quando a gente fala do nome do Senhor, do nome de Jesus. Mas tem gente que está se chegando aquele pão que está envenenado, aquele pão que faz mal. Mas nessa hora o Senhor se apresenta a você como o pão da vida, o pão, aquele que te alimenta, o pão que não tem glúten, que não tem lactose, que não faz mal para você. Se você é alérgico, venha para Jesus e largue todas as coisas que o inimigo tem te oferecido, porque tudo aquilo que o inimigo tem te oferecido é aquilo que vai matar o seu corpo e a tua alma, em nome de Jesus Cristo. Amém. E que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, seja sobre a tua vida e a minha vida. Que você possa dizer amém e graças a Deus. Amém? Que você possa compartilhar essa live, que você possa curtir o meu canal no YouTube, que você possa curtir, se inscrever no meu canal, compartilha para que outras pessoas possam assistir. É uma pregação trazida para os dias de hoje, porque o Senhor é aquele que se renova a cada dia, e você está vivendo nessa vida, e é nessa vida que Deus quer se revelar a você nesse momento. Fica com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.